Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. O pequeno tronco guinchou enquanto raspava contra o chão de granito, soando como as unhas de alguma monstruosidade sobrenatural sendo arrastadas por um enorme quadro negro. Murmurei um rápido pedido de desculpas baixinho quando senti olhares malignos sendo lançados em minha direção e continuei a empurrar a maldita coisa. Mamãe estava certa. Eu realmente não deveria ter enfiado todos os meus livros e roupas nesta velha caixa de ferro. Mas, novamente, este desconforto temporário era preferível a carregar este peso todo o caminho de volta para casa, centenas de quilômetros de distância, através de estações ferroviárias e ônibus congestionados. O eco dos gritos terminou abruptamente quando parei fora do meu destino. Coloquei minhas mãos na cintura e soltei um suspiro de alívio ao ver a tábua de madeira decrépita acima da porta de ferro enferrujada. Uma espessa camada de poeira repousava sobre a placa que tinha o número 112 gravado nela. Assim, TILAC 112. Você sabe como cada faculdade tem sua própria lenda urbana? Uma história assustadora passada de geração em geração, crescendo e se transformando ao longo dos anos e se tornando parte da própria herança e identidade da instituição. Bem, o quarto 112 do albergue TILAC era nosso, um lugar supostamente mal assombrado escondido em um canto escuro do albergue mais antigo da faculdade, batizado em homenagem a um dos maiores revolucionários da Índia. Ele adquiriu uma reputação silenciosa ao longo dos anos, tanto que a iniciação de nenhum calouro na cultura do campus está completa sem algum veterano bêbado regalando com contos horríveis, embora principalmente fictícios, de suicídios e assassinatos em TILAC 112 enquanto saboreia a cerveja barata. A porta bamba se abriu com um gemido terrível, me tirando do meu devaneio e me deixando cara a cara com meu novo colega de quarto. Cabelos desgrenhados, olhos brilhantes e um sorriso amigável dançando em seus lábios, ele não parecia tão assustador para um ocupante do infame quarto. Ei, eu sou o Ranja. Ele apertou minha mão. Você deve ser meu novo colega de quarto. Precisa de ajuda com suas coisas? Sim, por favor, respondi com gratidão. Levamos a pesada caixa para dentro do quarto, grunhindo e tropeçando pelo caminho, mas finalmente conseguimos enfiá-la sob o parapeito abaixo da janela do lado oposto da porta. Eu me joguei na cama vazia, tomando um segundo para recuperar o fôlego e descansar meus braços doloridos antes de olhar em volta. Um sorriso cruzou meu rosto quando vi as paredes brancas e frias com a tinta descascando e os fortes tubos fluorescentes brilhando para nós lá de cima. Que beleza feia! Apresentei-me a Ranja e logo estávamos conversando como velhos amigos. Então você está dormindo aqui há alguns dias? Eu perguntei, chocado. Sozinho? Ele sorriu enquanto assentia. E ainda estou vivo. Parece que o que quer que esteja assombrando esta sala decidiu me poupar. Por enquanto, acrescentei. Mas seriamente, você notou algo estranho neste lugar? Barulhos estranhos ou pontos frios ou alguém coçando seus pés quando você está dormindo? Não. Obviamente, ele riu enquanto balançava a cabeça. Você realmente não acredita em fantasmas, acredita? Não. Claro que não, eu disse defensivamente. Nem eu, disse ele. Estudantes de engenharia como nós deveriam saber que não devem acreditar nessas bobagens supersticiosas, certo? Eu balancei a cabeça furiosamente. Mas mesmo se eu acreditasse em tudo isso, ele continuou, acenando com a mão com desdém, este quarto ainda não me assustaria. Afinal, sua história é mais trágica do que aterrorizante, não?
Isso despertou meu interesse. Você quer dizer o menino que foi assassinado aqui há cerca de 40 anos? Certo, ele assentiu. Eu estou supondo que você está ciente da história? Já ouvi várias versões, admiti. É como aquele jogo, telefone, não é? Quanto mais a história avança, mais ela se transforma e distorce, antes de se transformar em algo completamente diferente do que era originalmente. Que versão você conhece? Perguntei. Bem, meu pai trabalhava aqui, então é o mais próximo da verdade que você pode chegar. Não me diga, exclamei. Vamos ouvir isso. Tudo bem, ele sorriu com indulgência, antes de começar a história assustadora. Então, cerca de 40 anos atrás, um menino quebrou o teste de admissão para esta faculdade. Agora, o que tornou isso especial foi que ele era filho de um dos zeladores que trabalhavam aqui. E seu pai o conhecia? Eu perguntei, antes de me sentir um pouco culpado pela interrupção. Sim, ele fez. E ele me disse como estava orgulhoso de seu filho. Veja, eles não apenas vieram de uma origem pobre, mas também eram Dalits, ou castas inferiores. Para alguém assim, superar tais probabilidades intransponíveis e entrar nesta instituição de prestígio foi nada menos que incrível. Com os olhos arregalados, ele entrou no campus, assim como fez com seu pai 1000 vezes antes, mas como um estudante desta vez, fixando residência nesta mesma sala. Ele era um aluno modelo, que trabalhava duro e era obediente ao extremo. Não sendo muito sociável, ele costumava passar seu tempo livre aqui, curvado sobre sua mesa perto daquela janela, trabalhando duro para realizar os sonhos de sua família. Foi desta mesma janela que ele a viu pela primeira vez, a garota mais bonita que ele já tinha visto. Ela morava na casa de seu pai logo depois daquele muro ali, que costumava ser uma simples cerca naquela época. Ela tinha uma visão desobstruída de seu quarto da janela de seu próprio quarto. Começou como naqueles velhos filmes de Bollywood, com eles sorrindo um para o outro por semanas antes de ele criar coragem para sair e falar com ela. Espere. O cara tímido se aproximou dela? Eu perguntei, surpreso. Ranja riu. O amor é uma estranha fonte de força, não é? Sua coragem momentânea valeu a pena, e logo eles estavam loucamente apaixonados um pelo outro. Ela era o contraponto perfeito para ele, extrovertida e turbulenta. Uma união perfeita, se é que alguma vez houve, mas uma que o pai dela não aprovava. O pai dela? Sim, o artista Katutli. Ele era um marionetista? Sim, ele respondeu. Um dos mais famosos do Rajastão, que chegou a ser premiado pelo presidente em determinado momento. Ele ficou furioso porque sua filha estava namorando um menino antes do casamento, e sua raiva se tornou explosiva quando ele descobriu a casta do menino. Oh foda, eu jurei. Ele assentiu. Ele entrou furtivamente neste quarto à noite junto com alguns capangas e espancou o menino até a morte, antes de cortar seu corpo em pedacinhos e enfiá-los no armário que seu pé está tocando agora. Estremeci rapidamente e trouxe meus pés para perto de mim. Então, o que aconteceu com a garota? Seu pai a contratou com um homem mais respeitável, ele fez aspas sarcasticamente, mas ela não havia superado seu primeiro amor e se enforcou na noite de núpcias. Uau! Droga! Dizem que ela usou as mesmas cordas que seu pai usava para seus fantoches para se enforcar, embora eu não saiba até que ponto isso é verdade. O pai já foi pego? Perguntei. Ele foi punido pelo que fez. Ele balançou sua cabeça.
A polícia disse que o menino era viciado em drogas e seus traficantes o haviam assassinado por estar atrasado em seus pagamentos. Sabe, você mentiu para mim, eu disse com falsa indignação. Aquela história foi bastante perturbadora, e estou com mais medo desta sala agora do que antes. Desculpe por isso, ele sorriu. Eu vejo isso mais como uma trágica história de amor do que algo aterrorizante. Eu simplesmente não consigo pensar nos fantasmas daqueles dois tentando machucar alguém. Taciturno, talvez, violento? Não. Não veja. Não sei. Se isso acontecesse comigo, eu seria um fantasma bastante vingativo. Bem, esperemos que nunca tenhamos de descobrir. Vamos, está ficando tarde. Temos inscrições amanhã cedo, destacou. Hora de dormir. O sono veio surpreendentemente fácil naquela noite. Acho que estava mais exausto do que imaginava, e mesmo o quarto mal-assombrado com sua história perturbadora não conseguiu afetar meu estado mental. Mas algo me tirou do meu sono profundo. Pisquei meus olhos turvos abertos, confusa com o que exatamente havia me acordado. Parecia ser algum tipo de som que rompeu minha névoa de sonho e me trouxe de volta à consciência. Estiquei a cabeça e apurei os ouvidos para ouvir. Tinir. 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 Parecia que pulseiras se chocavam suavemente umas contra as outras. O tilintar suave cavalgou o vento frio e penetrou pela janela aberta, enviando sensações de formigamento pelas minhas costas. Raios brilhantes de luar filtravam-se pelas cortinas que balançavam suavemente ao ritmo das pulseiras, permitindo que a luz iluminasse a sala com um brilho branco suave. Eu andei na ponta dos pés até a janela, o chão frio ardendo nas solas dos meus pés. Então puxei as cortinas para o lado e quase gritei com a visão. Lá fora, no campo de roque, descalça e usando um lehenga de noiva magenta, havia uma mulher, o rosto coberto por um dupata fino e translúcido. O luar suave e pálido lavou sua pele já pálida, dando-lhe uma aparência de outro mundo. Joias de ouro brilharam sob a luz enquanto o ar girava e se contorcia ao redor dela, aparentemente com medo de perturbar a bela cena. A alguns metros de distância, um pavão estava parado, com suas belas penas expostas, sua beleza ficando muito aquém da mulher à frente. Minha respiração ficou presa na minha garganta. O que é no mundo? Uau! Eu sussurrei, quase involuntariamente, como se fosse uma necessidade desesperada de reconhecer esta visão encantadora na minha frente. Então ela se virou. Agudamente, de modo que seu dupata escorregou de sua cabeça, expondo seu rosto aos meus olhos. Até hoje, ainda me arrependo de não ter fechado os olhos violentamente naquele momento. Suas feições eram erradas, muito nítidas e angulosas, parecendo mais rígidas do que as suaves curvas carnudas que se espera de um ser humano. Ela olhou para mim, seus olhos abertos sem piscar, quase saltando das órbitas, fazendo meus joelhos tremerem com sua estética antinatural. Então seu queixo caiu demais, como se fosse a única maneira de abrir a boca. Ela começou a mover os lábios, enquanto continuava a me encarar. Não sei como, mas a senti sussurrar bem em meus ouvidos. Ela estava tão longe, mas parecia que ela estava murmurando bem ao meu lado. Murmurando coisas maliciosas e malignas, coisas que nenhum mortal jamais deveria ouvir. Nada disso fazia sentido para mim, mas os alarmes começaram a soar por todo o meu corpo. Cada célula do meu corpo gritava, avisando-me do perigo para minha vida e implorando para que eu fugisse, mas permaneci paralisado no lugar, como se tivesse sido hipnotizado e tivesse perdido todo o controle sobre meus membros.
E então seu corpo se moveu, com estranhos movimentos bruscos. Ela caminhou em minha direção, instável. Seus movimentos eram rígidos e espasmódicos, como se ela não estivesse no controle de seu corpo. Como uma marionete. Bom Deus! Conforme ela se aproximava de mim, eu podia ver os fios, não, lâminas afiadas, fios como cordas presas ao seu corpo que eram esticadas enquanto envolviam seu corpo, cortando a carne antes de desaparecer na escuridão acima. Ela continuou a se aproximar. E mais perto. E mais perto. Mover. Por que a porra do meu corpo não se mexia? Ela estava agora bem ao lado da minha janela e eu podia vê-la claramente. Havia um hematoma profundo em seu pescoço, visível logo abaixo do colar pesado, onde a corda se esticou e espremeu a vida de seu corpo. A carne ao redor da ferida havia se deteriorado e a pele estava enrugada e manchada. Ela ergueu as mãos ossudas e envolveu as barras de ferro da janela, as pulseiras tilintando com força ao longo do caminho, e se levantou, de modo que seu rosto estava a poucos centímetros do meu, seu hálito frio ardendo em meu corpo como um choque elétrico. Atual. Apenas quando eu pensei que não poderia ficar pior, seu rosto contorcido, sua boca aberta como se ela estivesse gritando, mas nenhum som saiu. Foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. E então os gritos finalmente explodiram na sala, o som chegando com um atraso, sua estranheza batendo em minha alma, abrindo buracos irreparáveis nela. Mas o feitiço foi quebrado e eu saí correndo. Quando pulei para fora da sala e bati na parede do corredor do lado de fora, tive um vislumbre de Range encolhido em um canto e choramingando de medo. Eu deveria ter parado para ajudá-lo ou algo assim, mas eu simplesmente não tinha isso em mim. Saí correndo do albergue e não parei de correr até chegar ao portão da frente do campus e o segurança alarmado me parou e me deu um pouco de água. Não voltei para o meu quarto naquela noite, optando por ficar do lado de fora até o amanhecer e depois desci para o escritório da administração assim que abriu. O homem no comando ficou boquiaberto, embora eu tenha lhe dado uma versão menos sobrenatural dos eventos que aconteceram durante a noite. Isso é uma piada, certo? Ele zombou. Não, senhor, não é. Não estamos seguros naquele quarto. Por favor, entenda. Agora eu sei que você está brincando, ele interrompeu. Um colega de quarto? Filho, Tilak 112, assim como todos os outros quartos naquela ala é um quarto individual. Inferno, não há espaço suficiente lá para caber outra cama. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.